Eu sou a professora Valéria e esta é nossa quarta aula de operações com matrizes. Nesta aula, vamos ver uma aplicação de uma situação-problema de produto de matrizes. Também definiremos matriz transposta e matriz simétrica. Acompanhemos o exemplo. Durante a primeira fase da Copa do Mundo de Futebol, realizada na França em 1998, o Grupo A era formado por 4 países: Brasil, Escócia, Marrocos e Noruega. Observe os resultados, número de vitórias, empates e derrotas de cada um registrados em uma tabela e também em uma matriz A do tipo 4x3. Então, essa tabela ela pode ser reescrita na forma de matriz, onde ela terá 4 linhas e 3 colunas. Nas linhas estão o número de vitórias, empates e derrotas de cada um dos 4 países. E as colunas, respectivamente, vitória, empate e derrota. Então, vamos escrever aqui a nossa matriz. A primeira coluna é 2, 0, 1, 1. A segunda coluna, 0, 1, 1, 2. A terceira coluna, 1, 2, 1, 0. Eu tenho aqui a matriz A, que é uma matriz do tipo 4x3. Pelo regulamento da Copa, cada resultado, vitória, empate ou derrota, tem a pontuação correspondente a 3 pontos, 1 ponto e 0 ponto. Veja esse fato registrado nessa tabela, que também pode ser escrito na forma de uma matriz 3x1. É uma tabela onde cada linha aqui corresponde quantos pontos vale cada vitória, cada empate e cada derrota nesta rodada, né? No jogo de futebol. Então, eu tenho aqui uma matriz que tem 3 linhas e uma coluna. Uma matriz do tipo 3x1. Continuando. Terminada a primeira fase, a classificação foi obtida com o total de ponto por cada país. Essa pontuação pode ser registrada numa matriz que é representada por A vezes B, o produto de A vezes B. Por quê? Quando eu tomo aqui a minha matriz A, que é uma matriz do tipo 4x3, e multiplico pela minha matriz B, que é uma matriz do tipo 3x1, eu encontro uma matriz produto A vezes B. Aqui o número de colunas da primeira matriz A é igual ao número de linhas da segunda matriz B. Então, o meu resultado é uma matriz do tipo 4x1. E quem é o valor que vai estar registrado em cada uma dessas 4 linhas nesta única coluna? Então, para multiplicar essas matrizes, eu vou primeiramente multiplicar a primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. E vou multiplicar cada um dos elementos correspondentes e somá-los. Então, 2 quer dizer 2 vitórias do Brasil vezes 3. 3 pontos vale cada vitória. 2 vezes 3. Mais 0 vezes 1. 0 empates vezes 1 ponto, que vale cada empate. Mais 1 vezes 0. Uma derrota vezes 0 ponto, vale cada derrota, me dando aqui um total de 6 pontos que o Brasil fez nesta primeira fase. E assim, eu continuo do mesmo jeito, multiplicando cada linha por essa coluna e encontro a pontuação também da Escócia, de Marrocos e da Noruega. Como resultado, nós temos uma matriz A vezes B. Esses valores podem ser colocados numa matriz A vezes B. Uma matriz que possui 4 linhas e uma coluna. Definiremos agora o que é matriz transposta. Dando uma matriz A de ordem M vezes N,
Denomina-se matriz transposta de A, que indicamos como A, e como se fosse um expoente, no expoente esse T minúsculo. Isso indica que é a transposta da matriz A. A matriz de ordem N por M. Perceba que na matriz A eu tenho M linhas e N colunas. Na sua transposta eu tenho N linhas e M colunas, cujas linhas são ordenadamente iguais às colunas, os mesmos elementos na mesma ordem. Então, vamos supor aqui um exemplo, uma matriz A qualquer. Uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. A minha matriz transposta, ela terá 3 linhas e 2 colunas, trocando aqui o M por N. E cada uma das suas linhas será igual à coluna da matriz transposta, ou cada coluna da matriz A será a linha da matriz transposta. Então, essa primeira linha 2, 0, 4, nesta ordem, são os elementos da primeira coluna da transposta. A segunda linha, nesta ordem, são os elementos da segunda coluna da matriz transposta. Bom, vejamos um exercício onde utilizamos a matriz transposta para resolvê-lo. Uma questão da PUC de São Paulo, seja a matriz A, uma matriz 2 por 2, que segue esta lei. I mais J se o I é igual a J, I menos J se o I é diferente de J. Então, no primeiro momento, eu vou montar aqui a minha matriz A 2 por 2. Uma matriz A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Para cada um dos elementos onde I é igual a J, os elementos da minha diagonal principal, eu vou somar a sua ordem. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Para cada elemento onde I é diferente de J, eu vou subtrair I menos J. 1 menos 2, menos 1, 2 menos 1, 1. Então, eu tenho aqui a minha matriz A. Continuando o enunciado. Se a transposta de A é, se A elevado a T é a matriz transposta de A. Então, se a transposta de A. Então, a matriz B será A ao quadrado menos a transposta de A. E eu quero saber quem é essa minha matriz B. Bom, para calcular essa matriz B, eu vou primeiramente calcular quem é o A ao quadrado. A matriz A ao quadrado é a matriz A multiplicada por ela mesma, produto de matrizes. Então, teremos, já montei aqui a minha matriz A, 2 menos 1, primeira linha, 1, 4, segunda linha, vezes ela mesma. Uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz 2 por 2, terei como resultado uma matriz 2 por 2. Multiplicando primeiramente, primeira linha vezes a primeira coluna. 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes 1, menos 1, 4 menos 1, 3. Primeira linha vezes segunda coluna. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 2 com menos 4, menos 6. Agora, segunda linha com primeira coluna. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. 2 mais 4, 6. Segunda linha com segunda coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. 4 vezes 4, 16, menos 1 mais 16, 15. Tenho, então, aqui o resultado da matriz A ao quadrado. Agora, a matriz B pedida no exercício será a matriz A ao quadrado menos a transposta da matriz A que nós temos calculado aqui. Então, será a matriz 3 menos 6, 6, 15... menos a transposta da matriz A. A transposta da matriz A é a matriz
também 2 por 2, no caso, onde a primeira linha vai se tornar a primeira coluna, a segunda linha vai se tornar a segunda coluna. Então, será a matriz 2 menos 1, primeira coluna, 1, 4, segunda coluna. Efetuando essa subtração de matrizes para os elementos 1, de posição, primeira linha, primeira coluna, 3 menos 2, 1. Primeira linha, segunda coluna, menos 6, menos 1, menos 7. Segunda linha, primeira coluna, 6 menos 1. 6 mais 1, 7. E segunda linha, segunda coluna, 15. Desculpa. Segunda linha, segunda coluna, 15 menos 4, 11. Então, aqui os elementos, esta é a minha matriz B, uma matriz do tipo 2 por 2. Resposta correta deste exercício, letra C. Por último, nesta aula, definiremos matriz simétrica. Na definição de matriz simétrica, nós usamos a matriz transposta. Uma matriz A ela é chamada de simétrica quando ela for uma matriz quadrada. Para ser uma matriz simétrica, obrigatoriamente ela deve ser quadrada. Vamos ver por quê. Sempre que uma matriz é classificada como simétrica, ela é igual à sua transposta. Logo, ela deve ser quadrada, senão isso não será possível. Então, sempre que uma matriz for igual à sua transposta, ela é chamada de simétrica, mas nem toda matriz quadrada é simétrica. Vamos ver um exemplo de uma matriz A que é simétrica. Vamos ver um exemplo por 2, 1, 1, menos 3. Esta matriz é uma matriz A. Se eu calcular a sua transposta, a primeira linha vai se tornar a primeira coluna, 2, 1, e a segunda linha vai se tornar a segunda coluna, 1 menos 3. O que acontece? A matriz A é igual à matriz A transposta. Logo, A é simétrica. Observem que para isso ser possível, além da matriz ser quadrada, os elementos que estão fora da diagonal principal, eles simetricamente, né? Porque essa é uma matriz 2 por 2, mas pode ser uma matriz 3 por 3, 4 por 4, que tem mais elementos. Então, os que estão em uma posição simétrica, eles devem ser iguais, senão o resultado não será igual para a matriz e a sua transposta. Bom, nesta aula ficamos por aqui. Tchau, tchau.